vivência dos estudantes, aliás, da miudagem nova, no pós-25 de Abril, porque era tudo novidade. Tudo era um pouco a cópia do que se passava nas organizações também, porque as pessoas também não tinham treino nem Exatamente. Nós ouvíamos os pais em casa, ouvíamos os pais falar. Queríamos fazer igual a exercer uma cidadania que às vezes era um bocadinho extremo, não é? Muito extremo. Claro, extremo. Não havia, mas Em relação ao 25 de Abril mesmo, eu posso vos dizer, como há bocadinho estava a dizer àquela amiga que tinha asas nos pés, era o que eu sentia, é que tinha asas nos pés. A Algaria de Medonha. Não acreditava. O meu marido trabalhava no aeroporto e sabia alguma coisa. Dizia, vai haver uma revolução. Também estás sempre a dizer isso. A Maria convence, pronto. E um dia ele chega de manhã, fez o trabalho e disse, já há uma revolução. Não há nada. Liga lá ao rádio. O rádio estava as canções, aquelas canções que ainda mandavam lá para casa. E eu para a rua, mas não estava ninguém na rua, estava tudo nos campos a trabalhar e eu queria ir para algum lado para falar com as pessoas. No outro dia fomos logo, eu e uma amiga minha, isto foi quinta-feira, na sexta, no sábado, logo de manhã para Lisboa para ver o que é que se passava, porque as minhas vizinhas, toda a gente estava tudo com muito medo, muito medo. E, olha, andámos por lá atrás das manifestações que havia. Foi fantástico, estou a rever tudo. E muito contente, pensei, já não foram mais mães de sofrer e famílias, soldados, as pessoas foram aqui, e alguns morreram. Isso para mim foi logo a primeira coisa. E achei que as mulheres tinham que ter melhor vida. nós éramos muito politizados. Nós sabíamos. Nós vinhamos das empresas, a gente sabia tudo. Eles, quer dizer, o contacto uns com os outros era muito grande. E uns sabiam mais que outros. E a gente bebia tudo. Era a Portanto, informação, a gente tinha muita consciência de posse. Não parecia, mas tínhamos. Havia sonho. Eu acho que estes, não sei quantos seríamos na altura, talvez aqui em Portugal continental fomos para aí 8 milhões, portanto, estávamos completamente na nuvem do sonho. Vocês foram fazer o 1º de maio no ano, não foi? Tão triste. Quando vocês falam do 1º de maio, Aqui foi lindo. o nosso foi horrível. Lindo. Éramos os únicos. Estavam 4. 4 brancos, 4 brancos, aí 15 não brancos, junto, e pá, sim. Foi uma coisa triste. Onde se notou aqui em Loures a maior força, penso que a nível de trabalho também, mas foi isso mesmo, as comissões de moradores não descansam. O riso calado deve ter levado, não sei, mas noites e noites, penso eu, deitado na sua cama, como é que eu vou arranjar dinheiro para pôr a água e a luz em toda a gente que me está a pedir? Não é verdade? Porque de repente todos percebemos que tínhamos direito a isso. Que a gente chegava aqui e dizia, olha, Majoeira, Majoeira, então como é que vais para lá? Tenho uma carreira às 7 da noite e outra às 7 da manhã e outra às 7 da noite. Eu, que sou uma menina, para certos alguns colegas, quando fui estudar, ou ia de madrugada ou vinha a pé. E a pé são 3 km desde o cimo da Majoeira até cá abaixo. Eu morei na Majoeira um tempo, até cá abaixo à Estrada Nacional, onde passavam as caminhonetas de Bucelas, o céu de Bucelense. Portanto, era muito má a vivência neste concelho,
antes do 25 de Abril. E é isso que, de repente, nós tomamos muita consciência. E em todas as terrinhas pequenitas começa a haver a célebre comissão de moradores. A primeira preocupação logo, visto lá está que as pessoas estavam muito habituadas no coletivo, foi logo de fazer o apanhado do que é que a população precisava. Portanto, vamos fazer um apanhado do que é que nós precisamos. Na altura era a rede de transporte. Foi criada a Comissão de Moradores, que foi através da Comissão de Moradores que essas reivindicações depois foram feitas. Exato. Portanto, na altura o que as pessoas queriam, portanto, era os transportes, as escolas, limpeza das torneiras, que era essencial para a saúde mesmo da população, estradas, não é? Segurança. E foi uma escola primária nova, que foi exigido logo uma nova escola primária e um parque infantil que não existia. Comissões de moradores. Também aqui na Póvoa. Também aqui na Póvoa, sempre na Póvoa. Quer dizer, a do trabalho era em Alfragide. Mas aqui na Póvoa reivindicava-se tudo. Não havia nada. Vocês conhecem a Quinta da Várzea? Sim. A Quinta da Várzea é lá no Conto das em cima, depois do coisa. Não havia. A minha mãe trazia-nos à Câmara. Eu sou olha, eu vim para aqui em 60, mais ou menos, para a Póvoa. A minha mãe vinha connosco até à estrada, que é hoje a Estrada Nacional, com uns sapatos, porque eu tinha de vir de botas, porque tudo era lama. Portanto, a gente começa a pedir, portanto, melhores acessibilidades. Eu lembro-me, meu Deus do céu, eu lembro-me de um dia vir no autocarro e não deixarmos que o senhor do autocarro parasse na calçada de Carris só. Tinha de vir até cá abaixo, para depois poder ir para Odivelas. Porque se forem ver os autocarros irem para Odivelas, que hoje nos parece uma coisa bocadíssima, não tem questão sequer, só ficavam na calçada de Carris. E naquele dia não deixámos o motorista, aquele e muitos dias, um dia eu mesmo também, pronto. Não deixámos o motorista parar ali, tinha de ir mais para a frente. E ele foi até, claro, então, ninguém tinha hipótese. Uma comissão de trabalhadores. Essa foi a primeira coisa. E formou-se um sindicato. Nós não tínhamos sindicato. Porque nós passámos a ser do sindicato de trabalhadores da indústria e comércio farmacêutico. Foi o primeiro sindicato a querer fazer a unicidade sindical. E batemos depois com os costados uma vez na prisão, mas não foi nada de grave. Pronto. Mas foi naquela altura que não se podia tratar da unicidade sindical, não é? Pronto. Mas a primeira coisa foi a comissão de trabalhadores. E as nossas reivindicações tinham muito a ver com isto, portanto, o despedimento, que era aquilo que nos tocava, termos refeitório, termos não sei o quê, portanto, aquelas coisas mais comezinhas, porque a redução do horário de trabalho é evidente, mas isso foi logo, penso que passámos para as 42h30, portanto, passámos de 45 para 42h30, termos subsídio de almoço, subsídio de transporte. A técnica era de música, trabalhava na Tâmara. Quando se deu o 25 de Abril, aquilo era uma empresa grande, eu já tinha estado a trabalhar com eles em Porto Santo e tinha estado em Cabo Verde, quando eles estavam a aumentar o aeroporto, como nos disse, vindo no dia 1 de Abril, na estação de 74. E quando foi o 25 de Abril, pronto, o pessoal começou-se a unir, criou-se logo uma comissão de trabalhadores, a firma teve que fazer um refeitório, porque a gente até ali levávamos o almoço. Comíamos lá em cima
qualquer coisa lá no Monte de Ferro, quer dizer, não havia. Pronto. E começou-se a fazer reuniões, começou-se a pedir reivindicações. Entretanto, eles fizeram um autocarro para nos trazer, que a oficina era ali no Cabeça da Rosa, onde estão agora aqueles contentores, era ali naquela área, para nos trazer abecelas de manhã e à noite e à hora do almoço. Pronto, criou-se ali uma certa coisa. Eu trabalhava na aviação. Na aviação começámos os sindicatos a defender os trabalhadores, a organizarem-se para melhorar as condições de trabalho. Eu fiz parte, fui sempre sindicalista do sindicato e fui da subcomissão de trabalhadores também. As reuniões com a administração eram realmente reuniões que era noite e dia discutir as regalias, principalmente as regalias, não era dinheiro. No princípio eram regalias, condições melhores de trabalho. E isso foi o grande problema dos sindicatos. Era sensível a isso? Era sensível até certo ponto, porque fizeram coisas também horríveis às administrações das empresas. Quer dizer, eu trabalhava com eles, eu era do secretariado. Mas acompanhei e vi situações que não se faziam. Quer dizer, faziam-se porque era uma época muito quente, onde as pessoas estavam com a cabeça fervilhada de ideias, não é? Principalmente o Partido Comunista, e eram mais os ligados portanto, àquelas profissões de terra, os eletricistas, os mecânicos, esses é que Eram mais ativos. E também o pessoal de voo, os comandantes, os pilotos. Por exemplo, na própria Marinha, nós tínhamos as comissões de bem-estar, a gente reunia-se, a gente reivindicava com o comando do navio, queremos isto, queremos aquilo, quer dizer, apanhamos uma fase, eu apanhei uma fase na minha vida, que, pronto. Muito participativa. Muito, e hoje arrepio-me quando vejo. Positivo porque nós, enfermeiras, no refeitório, não podíamos sentar na mesa dos enfermeiros porque aquilo era de feira e a partir do dia 25 de abril já podíamos juntar aos colégios. E na enfermagem, sentiu algumas mudanças na carreira, por exemplo? Sim, então nós Mais até uma coisa também. é importante. Pronto, mas também aí eu senti, eu depois vim para um hospital de polivalente e aí tive acesso à minha carreira, fiz congressos e para o grau 1, grau 2, pronto, todas aquelas coisas, até ao patamar como foi possível. Sim. Ana Maria, agora você houve as conversas ali na mesa da marcação e depois veio dizer. E eu era, mas fui sempre muito revoltada. Já foi depois de 74. Já foi depois. E depois, eu viro-me para ele e disse, eu traí a minha classe. E ele diz assim, sua vermelha. E eu Mas isto tudo levava-nos material próprio para as diferentes situações e era uma coisa espantosa. O que nós aprendíamos com elas, o que elas nos ensinavam, com as suas dúvidas, com as suas questões, foi uma coisa, foi das experiências melhores que fiz. Fizemos 3 ou 4 fins de semana. Aquilo era trabalhar no duro. A arma que até aí não era possível usar, quer dizer, já tinha sido usada, mas tinha sido usada em condições extremas e alguns tinham morrido por causa disso, que é a greve. E entra-se num período de greves constantes, mas que era a única maneira que os empregados, digamos, tinham de fazer, de chamar a atenção para aquilo que era preciso, e que era tudo. Geral, que houve, foi uma coisa espetacular. Só vivendo, claro. E então, isto é muito engraçado. Nós oferecemos, nós éramos jovens e muito, como é que é dizer, muito solidários.
até de raiva como é que agora não sou tanto. Mas muito solidários. E então oferecemos esse dinheiro ao governo. Vocês imaginam um dia de trabalho, um dia e nós oferecemos esse dinheiro. Meus pais tiveram isso. Isso é uma Em junho eu vou para Sintra. E esta questão que a Ana aqui aflorou mantém-se. Porque há divisões entre as pessoas que tinham opinião e as que não tinham. Os que tinham opinião e que a davam, boa ou má, eram comunistas. E os outros não. Por razão porque em 25 de novembro, aqueles que tinham opinião não sendo comunistas, que eu conhecia-os muito bem, foram todos paquisteiros. Eu também tinha opinião, por acaso não fui, porque entretanto, em outubro, fui transferido de Sintra para aqui para a Portela de Sacavém. E eles, quando me marcaram, disseram: olha, o teu nome estava lá em Sintra, mas como não estavas lá, não te apanhavam, não vamos. Portanto, havia uma divisão entre uns e outros. Portanto, as polémicas sempre entre os que eram do documento dos 9 e dos outros. E havia muita gente na Chambeira naquela altura que não sabia ler, não é? E então criaram era um livrinho, aquilo era brasileiro. Não, aquilo começava, não se ensinava às pessoas isto é um A, isto é um B. Era primos, era uma sílaba de cada vez. E começava com a palavra tijolo. Eu nunca mais me esqueceu. Eu nessa altura já estava na tropa. E então arranjamos ali um grupinho de jovens, cada semana um rapaz e uma rapariga. Ensinávamos, eu velhotes que aprenderam a fazer o nome dele, pronto. No Leonor. E claro, tinha passado a ser mistos, fantástico. Só que não tinham todas as pessoas, todos os estudantes, o mesmo nível de desenvolvimento político, mas toda a gente queria botar figura, lá isso é verdade. Então quando vinham as célebres RGAs, as RGAs enchíamos os ginásios, mas depois ninguém se entendia, porque era uma grande confusão, claro. Lá está, e que não dizia muito bem, desatavam os estudantes da UEC à pancada com os JCs e aquilo era tiro e queda. Aquilo começava tudo só por uma maritice qualquer. Mas de repente extremava-se de tal maneira que lá está, o partidarismo era tão forte, já não sabiam o que estavam a discutir. Não sabiam sequer. Temos uma RGA para discutir os testes ou para o afastamento de professores. Havia muito RGAs para afastamentos de professores, porque a gente não queria. Os professores velhos que tinham estado lá antes do 25 de Abril. Até ficavam, mas tinham um pozinho desgraçado, não é? Ou porque não podíamos ter saias curtas, ou porque não podíamos não sei o quê. Era falta de meia-noite. E então, às vezes eram coisas assim, o professor não sei o quê, não sabe dar. Começou-se a ter uma cadeira de gira que se chamava Introdução à Política. Mas não havia professores para dar. Não havia ninguém que estivesse politicamente esclarecido, digamos, que estivesse já dentro do liceu. Portanto, houve tudo. Foi desde a professora de filosofia, aquilo com quem tinha mais destreza era apanhar. E depois havia, as turmas eram muitas, havia um ou outro desgraçado mais velhos que, de introdução à política, não havia muito. E então as aulas eram uma desgraça. RGA para expulsar a professora. Fazíamos imensas manifestações ali na 5 de outubro a dizer que queríamos passagens administrativas. Não queríamos ter aulas. Não é? Exatamente. Passagens administrativas, não tivemos aulas, dávamos ali o dia inteiro aos saltos contentes, que nem macacos, nunca tínhamos feito isto, e de repente tínhamos uma arma tão boa na mão. Para mim, enquanto mulher, enquanto ser humano, eu acho que o 25 de Abril foi uma janela para nós. Pois foi. Pela primeira vez, mulher, ela foi, acho que foi de madrugada, quando foi as votações, foi das primeiras a votar, não é? Nunca tinha votado na vida. Ela era mulher, sabia ler e escrever, mas não adiantava nada. E foi das primeiras a ir votar.
E então ela dizia, eu tenho algum poder. Eu sou mulher, mas tenho algum poder. Era muito engraçado. Quando a primeira vez que ela teve passaporte foi incluído no do meu pai, como mulher. A fotografia dele, a fotografia dela, e não sei o que, e acho que também dava a minha, tenho ideia de, já não lembro. E passado pouco tempo, não me lembro, resolvemos ir até Espanha. Eu acho que em Espanha já o Franco tinha morrido, não me lembro, acho que sim. E o passaporte estava a caducar e portanto, e ela disse logo, não, eu agora faço um passaporte para mim. Foi logo. Eu agora faço um passaporte para mim. Sim, senhor. O que é que vos aconteceu da primeira vez que foram votar? Eu sei, falo por mim. Eu sei que das primeiras vezes, da primeira vez, então foi um choro terrível, mas que eu me via sempre a ir votar, como via. A primeira vez, eu lembro perfeitamente, chorei. Quando começa a haver partidos, começa a haver as lutas. As lutas daqueles. E não estávamos a dizer que andávamos a luta, não é? É as ideias. E naquela altura era tudo extremo. Eu gosto mais hoje do Freitas do Amaral do que naquela altura. Foi na Comissão de Moradores. E depois fomos votar ao Tejal, junto da Junta de Freguesia do Tejal. E formaram-se filas enormes, logo a partir das 8 horas, e toda a gente com medo de não poder votar. As eleições que houve, quem andava a dizer para quem eles deviam votar eram o Pablo. Pois é, naquela... O senhor não me veio aqui dizer para quem é que eu devo votar. Eu é que sei. Sabe, não tem grandes estudos, ainda lá hoje se ri com toda a verdade. O senhor me veio dizer a mim para quem é que eu devo votar. Eu sei para quem devo votar. Havia uma coisa muito boa que agora não existe, que era as sessões de esclarecimento. Sessões de esclarecimento. Tínhamos Já passou. várias. É porta a porta, também já passou. Sim. Exatamente. Mas todas as coletividades tinham sessões de esclarecimento, mesmo nas aldeolas e nas comissões de moradores. Foram todos. Né? Foram todos. E nós fomos alguns. Sim. Acho que foram todos menos. Só quem passou por elas é que sabe o que era, nas campanhas eleitorais, uma noite de colagem de cartazes. Uns por um lado e outros por outro. Uns a claro e os outros a arrancar. Era igual, sim. Os candões e coisas do género. Uma coisa incrível. Uma lei. Coisa agora também. Havia uma equipa a clara e uma equipa tipo guarda-costas atrás. Havia meios termos. Ou se éramos, não era. Ia ter uma sociedade em que éramos iguais. É que a gente acreditava nisto. Era isto mesmo. Quer dizer, era uma sociedade onde todos éramos iguais. Portanto, íamos ser felizes para sempre.